quero agradecer-vos a vossa disponibilidade. Eu sei que esta data é particularmente difícil, porque há muitos investigadores, seja doutoramento, ou já em pós-doutoramento, ou com contratos vários, que estão com uma deadline para a FCT muito complicada e, portanto, a data foi muito arriscada. A ideia também era falarmos um bocadinho disso, desses problemas, portanto, a data é sempre oportuna e, ao mesmo tempo, muito inoportuna pelo facto de haver essa deadline. Connosco hoje temos aqui a Catarina Martins, coordenadora do blog, que tem acompanhado todas estas questões relacionadas com a investigação, com a precariedade, com o investimento na ciência, etc. E Ana Petronilho, que para quem não conhece é investigadora no ITQB, da Nova. Como sabem, nós no blog temos vindo a acompanhar com muita preocupação as questões da investigação e da ciência, mais ou menos com 3 grandes problemas. Um é a forma como o investimento na ciência em Portugal tem ficado aquém do que seria necessário. A segunda é a forma como os investigadores têm uma vida absolutamente precária, que não respeita os seus percursos académicos e não lhes dá condições básicas que todos os trabalhadores têm direito. E, em terceiro lugar, o facto da própria precariedade dos investigadores. Neste momento, em relação ao que acontece com a pandemia, eu acho que existem aumento ou agudização de problemas estruturais que já vêm muito de trás, ao mesmo tempo que existem problemas novos. Falo, por exemplo, da questão de subsídio de desemprego. Porquê é que isto é agudizado neste momento? Para todos os efeitos, durante 4 meses, todos os alunos têm os deveres perante a sua instituição de acolhimento, pagamento de propinas, pagamento de emolumentos, etc., e sem receber nada. Não têm direitos qualquer perante a FCT. Não tem sido possível, por exemplo, pôr recém-formados, pessoas que acabam o mestrado, a trabalhar em projetos logo a seguir, portanto, para dar um início à sua carreira como trabalhadores científicos, como investigadores, possivelmente, ou aquele período em que se espera entre acabar o mestrado e candidatar-se à bolsa de doutoramento, portanto, há ali um gap. E nós temos tido um grande drama com o PrEF-PAP, ainda não está terminado. Nós temos 40 investigadores que foram homologados em 13 de julho de 2018 e apenas 12 foram integrados. Há aqui um argumento que surge inevitavelmente sempre que há uma mudança legal, que é, parece que o governo está a passar o ónus de, por exemplo, a lei do Orçamento de Estado dizia que não havia pagamento de propinas, mas não há nenhum mecanismo compensatório para garantir que as instituições continuem a funcionar com o mesmo nível de financiamento. Ou seja, sempre que há algum tipo de mudança que tenha impactos financeiros, se não tem os impactos financeiros que compensam as instituições, há sempre uma grande dificuldade em nós, como representantes dos estudantes, e aos vários níveis, tentarmos depois equilibrarmos os poderes, porque de facto as instituições estão muitas vezes na tona da água e não podem simplesmente dar tudo ou libertar todos os parcos rendimentos que vão tendo, infelizmente através de propinas. Ciência em Portugal neste momento é que o nosso sistema de ciência está reprovado por faltas, não é? Está reprovado por falta de visão, por falta de estratégia, obviamente por falta de investimento, e volto já ao investimento, mas também por falta de clareza nos números que são apresentados constantemente. Por exemplo, no artigo de opinião recente do nosso Ministro da Ciência no Público, aqueles números são tudo menos claros. Por falta também de estabilidade, obviamente, no emprego, não é? Porque estabilidade é essa que é traduzida numa enorme precariedade e que dá muito jeito a quem está à frente das instituições e que não tem qualquer intenção de ter instituições democráticas, não é? Porque o facto de manter as pessoas numa situação precária é ótimo para as manter controladas, caladas, silenciadas, sem capacidade de se manifestar, porque estão sempre ali borderline, não é? Com medo de ficar sem a próxima bolsa, sem o próximo contrato, e portanto isso é algo que algum tipo de pensamento dá muito jeito, que é a precariedade. Depois também temos uma enorme falta de capacidade de competir
internacionalmente, cada vez mais, exatamente por uma das questões que o Luísa apontou, que é a falta de investimento não só em projetos e nas pessoas, mas também em equipamento. Ou seja, a cada ano que passa, a nossa capacidade de competir com as outras equipas dos outros países que têm equipamentos avançadíssimos é cada vez mais clara. Não é? Nós apresentamos projetos em que não podemos ter as tecnologias de ponto, as mais interessantes, as que mais gostaríamos de poder usar, não temos acesso a elas e, portanto, não somos competitivos. E, portanto, é difícil ir buscar dinheiro fora quando não se é competitivo. E a falta de cumprimento da lei, que também parece ter deixado de ser um problema, ou seja, a FCT apresenta, por exemplo, neste último concurso, não é? Apresenta um edital com alguns pontos que me parecem claramente anticonstitucionais e isso não é um problema, não é? Até as próprias instituições se mantêm relativamente caladas, também porque dependiam da saída dos resultados dos financiamentos para os laboratórios associados, enquanto esses laboratórios não estivessem cá fora, também ninguém falava. Portanto, vivemos numa cultura de medo, não é, dentro da ciência, que é absolutamente inaceitável. Nesse sentido, eu acho que seria, pelo menos para mim, seria mais importante duas soluções. E não sei se queria também ouvir a vossa opinião sobre isto. Em primeiro lugar, seria criar alternativas de empregabilidade para os investigadores, porque a precariedade afeta não só os investigadores, mas muitas outras profissões. No entanto, imaginemos um contabilista. Se um contabilista acabar o seu contrato, ele é contratado por outra empresa e continua o seu trabalho. O investigador não tem essa alternativa, pelo menos em Portugal. Porque estou a preparar uma candidatura aos projetos de investigação e desenvolvimento que estão agora em curso. E é uma realidade que a forma como este financiamento é enquadrado, se nós colocarmos os projetos de investigação numa linha contínua entre ciência mais básica e ciência mais aplicada, há claramente uma preferência, até pela definição dos objetivos estratégicos, por aqueles projetos que estão um bocadinho mais longe da ciência básica e que se aproximam mais da ciência aplicada. Alguém que acaba o doutoramento, a melhor coisa que pode desejar é ganhar um SEC. E isso é absolutamente... eu nem sei descrever, porque, na verdade, aquilo que acontece é que o SEC, enquanto inserido numa faculdade e para desenvolver trabalhos nessa faculdade, na verdade está a legitimar a própria precariedade da pessoa que ganha o SEC. Porque o que é que vai acontecer? Durante esses 6 anos, a pessoa está asseguradinha na sua faculdade, vai desenvolvendo trabalho que lhe convém, vai até desenrascando uma alita ou outra de algum professor, e depois, no final do contrato, o que acontece é que fica no desemprego e todo o trabalho que desenvolveu, porque não estava inserido na carreira da faculdade, morre. Tiveram, como toda a gente, de ir para casa, tiveram as suas bolsas individuais, aqueles que eram financiados diretamente pela FCT, prorrogadas durante 2 meses. Acho que foi uma boa solução, apesar de sabermos que os projetos não ficaram parados nem foram prejudicados apenas 2 meses. Dependendo das áreas, foram prejudicados muito mais do que isso, porque depois também quando voltamos aos nossos institutos as restrições duraram muito mais tempo e portanto não conseguimos voltar ao trabalho normalmente. Agora voltamos a um segundo confinamento. E foi o próprio ministro, numa comissão, que disse que ia haver uma segunda prorrogação das bolsas dos estudantes de doutoramento. Não fomos nós que dissemos, foi o próprio ministro. Eu já questionei a FCT sobre isso. A FCT diz que essa é uma possibilidade que está a ser estudada e, entretanto, vamos sair deste confinamento e não há qualquer perspectiva de uma segunda prorrogação, quando foi o próprio ministro que disse que ela ia acontecer. Agora, há outro aspecto, por exemplo, falando mais especificamente das ciências sociais e das comunidades onde eu estou, o acesso a meios de trabalho, como a bibliotecas ou arquivos, está a níveis mínimos, quer dizer, então se for quem tiver que ir à Torre da Tomba, aquilo é quase uma odisseia para poder lá estar 2 horas ou coisa assim. A entrada em bibliotecas não foi durante que está a fazer agora 4 meses de confinamento, foi durante 1 ano.
Em relação ao que são os nossos desafios atuais, eu realmente só tenho uma coisa a acrescentar, que tem a ver com a saúde mental, nomeadamente dos estudantes, porque acho que quem já está há muito tempo na investigação já está habituado a trabalhar também num regime mais isolado. Mas há uma série de situações familiares que eu tenho visto com colegas e alunos com relação a, seja as situações de Covid na família ou a falta de escolas, que faz com que muitas famílias não tenham forma de trabalhar sempre as crianças em casa. Preocupa-me a mim pessoalmente, também como bolseiro de doutoramento, uma questão que a colega Ana Isabel também salientou, que é como é que será planeada a prorrogação dos prazos para os colegas que estão a meio do doutoramento ou no início do doutoramento, mas cujos planos de trabalho foram desde já amplamente afetados. Este labirinto burocrático que foi criado por causa deste pecado original tem um custo também, não é? Muito dos argumentos dos reitores e dos sucessivos ministros da ciência é que muitas vezes aprende-se muito com as questões orçamentais, não é? Nós não podemos dar direitos sociais, direitos económicos aos bolseiros, porque isso teria um custo, etc. Mas esta burocracia e todo o aparelho que foi criado para tratar desta burocracia, muito desse aparelho também assegurado por bolseiros, tem também um custo. Estamos numa situação de emergência, estamos com pessoas cujas bolsas já terminaram, continuam com contas para pagar, têm filhos e famílias para sustentar, portanto isto tem que ser imediato e, se possível, com retroativos para as que já acabaram. Foi um ano inteiro em que tivemos extremamente limitados no nosso trabalho. Por exemplo, como o André referiu, nós também tivemos uma task force onde realizámos testes. Nessa altura, os nossos laboratórios foram completamente esvaziados de material, porque havia falta de material para realizar testes e os cientistas rapidamente se mobilizaram para isso. Os laboratórios voluntariaram tantas pessoas e o tempo como também os seus materiais, e nós, quando voltámos ao trabalho, tivemos que esperar imenso tempo, com atrasos nas encomendas, para voltar sequer a trabalhar. Acho que é importante até para afinar propostas muito concretas em que estamos a avançar, e como o Luís já disse, daquilo que nós tínhamos preparado vai ser, aliás, ajustado, tendo em conta a nossa conversa. Eu queria só dar uma nota geral. Nós estamos aqui concentrados em medidas de emergência, porque precisamos delas, é óbvio, mas nós não podemos perder o horizonte de que a investigação científica em Portugal, a ciência em Portugal, precisa de investigadores com carreira de investigadores.